Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Novas possibilidades geram oportunidades. É preciso experiência para oferecer um novo curso de medicina. Faça medicina na Metropolitana. Inscrições abertas pelo site metropolitana-ro.com.br. Provas dia 6 de outubro em Porto Velho e Brasília. Medicina Faculdade Metropolitana Rondônia. Uma nova possibilidade para você realizar o sonho de ser médico. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E hoje vamos entrevistar o Dr. Ichiro Shirakawa. Ele é médico psiquiatra, professor universitário da Paulista de Medicina e foi presidente da Associação também Brasileira de Psiquiatria. Hoje faz parte também da diretoria da Associação Brasileira de Psiquiatria e nos visita no estado de Rondônia. Hoje faz essa visita, onde vai realizar um curso sobre esquizofrenia. E não podiam deixar de forma alguma de conversar com ele aqui em Sala de Opinião. Bem-vindo, doutor Ichiro. Muito obrigado, doutora Aparício. Eu só preciso corrigir que eu não fui presidente, eu fui vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria por 6 anos. Com relação à minha carreira, a minha carreira foi toda na Escola Paulista de Medicina, quer dizer, eu entrei lá em 1963, formei em 1968, portanto, esse ano eu vou completar 51 anos de clínica psiquiátrica e concomitantemente tive atividade docente, onde eu cheguei a professor titular com o doutorado. Doutor Ichiro, nós sabemos da evolução que a psiquiatria brasileira e mundial, né, tem alcançado. Como é que o senhor vê esse progresso da psiquiatria no mundo? Olha, a psiquiatria, nós podemos dizer que voltou para a medicina no final da década de 50. Então, a psiquiatria como especialidade médica, eu considero como a última, né? Aqui demorou mais tempo para voltar a ser uma especialidade médica. No entanto, a partir dos primeiros medicamentos que apareceram na década de 50, a psiquiatria evoluiu muito. Inclusive, a partir da década de 80, todos os mecanismos neuroquímicos e neurofuncionais foram sendo descritos e hoje a psiquiatria, sem dúvida nenhuma, é uma disciplina médica onde a medicação tem muita eficácia. Eu penso, né, que
a medicação em psiquiatria é a que menos tem efeito placebo, porque é fácil de demonstrar, né? Basta marcar qualquer um dos psicofármacos, antidepressivos, antipsicóticos, ansiolíticos, com uma substância radioativa, dá para ver a medicação chegando no cérebro e atuando nos receptores respectivos, né? Então, em psiquiatria não existe o efeito placebo, realmente a medicação é eficaz. Hoje o Brasil, principalmente o mundo, sofremos com um processo muito agressivo do quadro de depressão e levando muito desse quadro ao suicídio. O que o senhor acha que está passando no mundo? Bem, nós estamos vivendo uma época muito difícil, né? Enfim, o ser humano, essa notável evolução que nós tivemos, veio acompanhado de uma série de conflitos. E os conflitos continuam acontecendo em todos os lugares do mundo, ainda revoluções, guerras, e o dia a dia atual, né, da nossa vida, que é muito conturbada. E nessa situação, a depressão ocorre naquelas pessoas que nasceram com tendência genética para a depressão e, diante dos fatores estressantes, então a depressão se instala. O papel da Associação Brasileira de Psiquiatria ao longo desses anos todos foi o de combater o estigma da psiquiatria, né? Que o antidepressivo não vai deixar a pessoa viciada, né? Que a primeira coisa que se pensa com relação à psiquiatria, tá tomando medicação psiquiátrica, vai ficar viciada. Muito pelo contrário, um tratamento adequado na hora certa tira a pessoa da depressão. A depressão, de uma forma geral, é uma urgência médico-psiquiátrica e não reconhecida e não sendo tratada na hora adequada, o indivíduo se sente tão esvaziado, tão sem força, tão desanimado e numa tristeza absoluta que a única saída que a pessoa vê na vida seria o suicídio. E é aí que a psiquiatria é eficaz. Uma das coisas interessantes, importantes que se vê no dia a dia, geralmente as queixas de filhos e de familiares, é o isolamento pelas redes sociais desses filhos, dessas famílias. Não se conversa mais em casa, não se tem mais diálogo. E, logicamente, a tecnologia, o avanço da tecnologia é algo fantástico, mas em contramão a esse avanço, existe também alguns efeitos não muito agradáveis, não tão importantes para a saúde, que é as redes sociais. Como que o senhor vê esse avanço da tecnologia e do isolamento através das redes sociais? Porque a família é o representante dentro da sociedade maior. Cada família constitui uma microsociedade. Se a família acaba se desorganizando, exatamente em função de dificuldades de relacionamento, e nesse ponto, de fato, a mídia, o celular, o tablet, o computador, né, isola muito as pessoas. E as pessoas não têm com quem conversar. Então, no momento de muita ansiedade, de muita angústia, de solidão, não tem a quem recorrer. Inclusive, esta semana, um padre lá do Rio de Janeiro conta uma história assim, né? Uma menina de 14 anos, como ele diz, bonita, chegou para mim e disse: padre, eu vim me confessar. E, na verdade, ela foi se confessar do que ela iria fazer, que é o suicídio, por não ser compreendida pelo pai, pela mãe, por não ter diálogo na família e chegar à conclusão de que a existência dela não valia a pena.
E é triste ouvir um depoimento desse e depois ver as consequências disso, né? Porque o padre, como religioso, ele não pôde tomar nenhuma iniciativa, né? Se isso tivesse acontecido com qualquer psiquiatra, nós temos leis para isso, né? O psiquiatra não pode internar ninguém contra a vontade, mas a Lei 10.216 de 2001 permite a internação involuntária com o aval da família em situações como essa de risco. Se essa menina tivesse sido internada e tivesse sido tratada e apoiada, e depois da medicação, como a psicoterapia, ela teria encontrado uma outra saída. A internação ainda é um caminho. A internação continua sendo um caminho. De uma forma geral, eu vou amanhã falar no curso de esquizofrenia, que quando o indivíduo entra num surto agudo de esquizofrenia, ele perde totalmente a capacidade do discernimento, né? Então, nesse momento, a internação é necessária. Todos os casos de surto agudo de esquizofrenia que eu tratei e internei involuntariamente, nunca tive nenhuma queixa depois. Quando o indivíduo volta e vê que realmente ele não estava bem, ele agradece pela internação, né? Claro, a internação nos hospitais antigos todos nós somos contra, tipo Barbacena, que até em Barbacena, o que descreve lá é um livro de uma socióloga, se eu não me engano, que fala sobre o Holocausto brasileiro, né? O Hospital de Barbacena foi construído era originalmente uma área para tuberculosos, num local frio, né? E sem os cuidados, os pacientes psiquiátricos sem roupa, então acabavam morrendo de pneumonia. Quer dizer, isso de uma certa forma, a psiquiatria contribuiu com relação a esse estigma. Mas a Lei 10.216 não proíbe a criação dos hospitais. Eles até preconizam módulos de 40 leitos, no máximo 4 módulos de 40, onde seja tratado por toda uma equipe multidisciplinar e que com capacidade de conter o surto agudo e devolver essa pessoa para a sociedade. Doutor, vou pedir aqui licença ao senhor, pedir um pequeno intervalo, mas já voltamos. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC.
Novas possibilidades geram oportunidades. É preciso experiência para oferecer um novo curso de medicina. Faça medicina na Metropolitana. Inscrições abertas pelo site metropolitana-ro.com.br. Provas dia 6 de outubro em Porto Velho e Brasília. Medicina Faculdade Metropolitana Rondônia. Uma nova possibilidade para você realizar o sonho de ser médico. Voltamos com Sala de Opinião. E aqui o assunto psiquiatria, discutindo com o Dr. Itiro, conversando com ele sobre assuntos importantes, a evolução da psiquiatria e algumas patologias importantes que apresentamos, né? E curamos, tentamos encontrar soluções para o seu tratamento. E a esquizofrenia é um assunto muito importante em que se discute e será realizado aqui em Porto Velho, através do Núcleo de Psiquiatria de Rondônia, um curso sobre esquizofrenia. E o doutor Itiro é o nosso convidado especial que vai ministrar esse curso. Doutor, esquizofrenia. Esquizofrenia já foi assim algo apavorante, algo que falar em esquizofrenia era um terror. Hoje nós conseguimos... Sim, porque até que o primeiro antipsicótico tivesse sido descoberto, o paciente em surto esquizofrênico era internado e não saía mais. Daí aquela imagem dos manicômios, né? O Juqueri, em 1970, tinha 16 mil pacientes internados. Alguns chegam a dizer que até 20 mil. Que como não tinha nenhum tratamento, não se sabia a causa da esquizofrenia, eles eram internados e o quadro ia progressivamente deteriorando a pessoa ia ficando crônica. Então, a esquizofrenia deu à psiquiatria aquela imagem de especialidade que trata loucos, né? Por quê? Porque o paciente com esquizofrenia, ele tem alucinações, ele ouve vozes que o ameaçam, tem delírios de perseguição, acha que existe todo um complô contra ele, que a televisão está controlando a mente dele, e ele é uma pessoa que não se sente livre, né? E esse quadro, sem o tratamento, evoluía para a cronicidade e o sujeito acabava chegando num estado que era impossível o tratamento. Com o primeiro medicamento antipsicótico, a clorpromazina, que foi descrita pela primeira vez por dois médicos franceses, Delay e Deniquet, em 1952, rapidamente começou a se estudar o que acontecia no cérebro dos pacientes com esquizofrenia, né? E hoje a medicação é bastante eficaz. A medicação controla o surto agudo e, controlando o surto agudo, é possível evitar a cronificação da doença e, de uma forma geral, fazer com que o indivíduo consiga conviver com a família e com a sociedade. O senhor tem muita dificuldade, por exemplo, pacientes com quadro de esquizofrenia, de lidar com a família desse paciente? A família tem dificuldade de lidar com esse quadro? Sim, porque na verdade é uma surpresa, né? A esquizofrenia, os estudos atuais mostram que é uma doença do neurodesenvolvimento. O que é isso? Quer dizer, ocorrem alterações do DNA durante a gestação. Então, essa alteração do DNA durante a gestação deixa já uma carga genética que vai dificultar o amadurecimento do cérebro. Em alguns casos, acaba acontecendo um fenômeno chamado migração anômala dos neurônios. Quer dizer, os neurônios, para formar as camadas cerebrais, eles não se acabam desenvolvendo adequadamente.
Então vão ficando alterações no cérebro que no final da adolescência, no adulto jovem, faz com que se inicie o processo. Por que o processo se inicia no final da adolescência? Porque no final da adolescência entram em jogo os fatores estressores. Quer dizer, toda doença com uma carga genética precisa do fator estressor. E no caso da esquizofrenia, entram em jogo os fatores estressores psicossociais, né? O indivíduo, final da adolescência, aquele período de muita crise no indivíduo, ele não sabe que carreira que ele vai seguir, ele precisa inclusive se definir sexualmente, ele não é ainda adulto para ser independente. Intenso, né? E, ao mesmo tempo, ocorre um fenômeno biológico chamado pruning, que é a poda dos neurônios. Então, quem nasce com a tendência genética para a esquizofrenia, essa poda das sinapses, não dos neurônios, ocorrem também mortes do neuronal chamada apoptose, e com isso dá início ao processo. Como o senhor... E assim, no fim eu dei a volta que era para responder. Como isso acontece? No final da adolescência, as famílias não estão preparadas, né? De repente, o indivíduo que vinha vindo bem, teve uma infância normal, foi uma criança que tinha amigos, etc. Aí lá pelo primeiro, segundo ano do ensino médio, ele começa a se isolar, se trancar no quarto, não toma banho, não troca de roupa, e ele vai se retraindo e a família não sabe o que fazer. De uma forma geral, programas como esse são importantes porque muitas vezes a família confunde com depressão, leva ao nosso colega clínico geral. O clínico geral me indica como depressão e vai havendo um atraso no tratamento. Quanto mais tempo demorar para o início do tratamento, a doença que era do neurodesenvolvimento se torna uma doença da neuroprogressão. O que o senhor diria com relação a dar o diagnóstico desse paciente? Quais seriam os diagnósticos diferenciais que o senhor daria no quadro desse? No final da adolescência, nós temos o diagnóstico diferencial mais importante com o transtorno afetivo bipolar, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado, né, para fazer esse diagnóstico diferencial. Para fazer esse diagnóstico diferencial é que eu vim dar esse curso, não dá para explicar em poucas palavras, né? Mas, fora o diagnóstico diferencial, a importância é realmente dar o diagnóstico correto, mas como é um quadro muito grave, eu nunca digo no primeiro episódio, numa primeira avaliação, tanto para o paciente como para a família, que ele tem esquizofrenia. Eu digo, olha, é uma psicose, nós vamos acompanhar, nós vamos ver como é que vai evoluir, e aos poucos a gente tem que ir trabalhando tanto o indivíduo quanto a família para que possa aderir ao tratamento. Uma das coisas que nos preocupa é que muitas vezes a família esconde esse paciente. O paciente começou a ter distúrbio e, preocupado com a sociedade, não leva esse paciente a um serviço especializado, ou se não leva a um profissional erroneamente e acaba cronificando essa doença, né? O que o senhor falaria com relação à importância desse tratamento? Então, são duas coisas aí, né? Quer dizer, a falta de conhecimento da família para uma alteração que muda a vida do indivíduo, o estigma com relação à psiquiatria, que realmente é importante a família e a sociedade entender que é uma doença, que não é um comportamento alterado e que tem tratamento, né? E que quanto antes então for feito esse tratamento, né, e a família
entender que é uma doença, enfim, não ter o atraso no início do tratamento, nós vamos ter um sucesso maior. E, aliás, na verdade, como é um fato estranho, de repente ele começa a ouvir vozes, começa a falar sozinho, rir sozinho, de repente o paciente meu que começou a fazer uma fogueira na sala da casa dele, só que a fogueira era no 6º andar, ele morava num prédio de apartamento no 6º andar, né? Então, isso tudo acaba sendo considerado algo muito estranho. Então, na verdade, por exemplo, muitas vezes a família prefere ir a centros religiosos, até na nossa cultura, Umbanda, Pai de Santo, para tratar aquilo que é muito estranho, né? Quando hoje é uma doença fácil de ser diagnosticada. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Novas possibilidades geram oportunidades. É preciso experiência para oferecer um novo curso de medicina. Faça medicina na Metropolitana. Inscrições abertas pelo site metropolitana-ro.com.br. Provas dia 6 de outubro em Porto Velho e Brasília. Medicina Faculdade Metropolitana Rondônia. Uma nova possibilidade para você realizar o sonho de ser médico. Voltamos com Sala de Opinião e nosso assunto é esquizofrenia aqui com o doutor Itiro. Doutor, a família, quando tem alguém que apresenta um quadro de esquizofrenia, se sente assim meio perdida, né? É porque é uma doença que se inicia no final da adolescência ou no adulto jovem, né? Toda a família quer que seu filho se desenvolva bem e ele teve uma infância normal. É diferente, por exemplo, do autismo, porque o autismo já começa no 1º ou no 2º ano de vida e a família vai aos poucos convivendo com aquela situação e vai criando condições de como cuidar dessa criança. A mesma coisa com relação ao deficiente mental, ao retardo mental, por exemplo, a síndrome de Down, né? Já desde o nascimento, a família sabe que o filho nasceu com síndrome de Down, vai procurar os recursos, né, para educar esse filho. Esquizofrenia não. Quando começa no final da adolescência, quando aparentemente não tinha, a doença vem sem aviso, não é bem assim, porque se acompanhar de perto o paciente, dá para ver que alguma coisa vinha acontecendo com ele, de repente ele começa a ter um comportamento estranho, dá uma sobrecarga familiar muito grande, como disse no caso do paciente meu que fez uma fogueira na sala, outro que num surto agudo quebrou tudo, cadeira, mesa, televisão. Por quê? O indivíduo
não é que ele é violento, mas ele estava sendo tão perseguido que ele lutou contra os seus perseguidores. Então, a família, além daquele choque, ainda depois o acompanhamento é difícil, causa sobrecarga familiar. Por quê? Porque vai ter que deslocar uma pessoa para cuidar dele por muito tempo, né? Em geral, isso fica a cargo da mãe, porque os outros filhos que não nasceram com genética para a doença tocam a vida e fica mãe e filho, enfim, numa vida bastante conturbada. Não existe, por exemplo, em termos um prazo determinado, prazo como qualquer outro tratamento, em termos de um período, quanto tempo se daria um tratamento para que esse paciente se equilibrasse do surto? Hoje, o surto agudo é fácil de tratar. De uma forma geral, a gente indica internação. Quando a família não tem suporte, não tem condições de cuidar da fase aguda, e a internação não passa de 30 a 60 dias, né? Então, se controla os chamados sintomas positivos de agitação, desorganização, de alucinações e delírios. E aí, após essa etapa, é importante um tratamento multidisciplinar em que tenha que se fazer a orientação da família, a terapia, muitas vezes terapia da família, terapia do indivíduo, trabalhar a adesão do indivíduo, né? Porque é difícil, porque na verdade o remédio para o paciente, principalmente um paciente psiquiátrico, aquele remédio parece que representa para ele que ele está doente, ou entre aspas, que ele está louco. Quando ele melhora, ele diz, eu não sou louco, então ele para de tomar o remédio. E parando de tomar o remédio, tem a recidiva, a recaída. As estatísticas mostram que é uma doença recorrente, né? Que sem o tratamento medicamentoso, em cerca de 5 anos, há uma recorrência de 72%. Quer dizer, a doença volta e toda vez que entra no novo surto, nós estamos, vamos dizer assim, comprometendo mais neurônios. A reabilitação desse paciente, então, é através de equipe multidisciplinar, né? E intenso, né? Tem que ser um tratamento com uma equipe bastante comprometida na recuperação desse paciente. Isso. Eu gosto muito do acompanhante terapêutico. O acompanhante terapêutico é um psicólogo ou terapeuta ocupacional que vai à casa do paciente, sai, porque após o surto, de uma forma geral, ele tem no surto nós dizemos que ocorrem sintomas positivos de agitação, alucinações, delírios. Uma vez a medicação atua bastante nesses sintomas e melhora, aí permanecem os chamados sintomas negativos da doença, que é o retraimento, a tendência ao isolamento social e principalmente os comprometimentos cognitivos e executivos. Isto é, ele não consegue entender o dia a dia e planejar o dia a dia e viver esse dia a dia, né, que é o chamado funções executivas. E para mim, então, eu trabalho muito com acompanhante terapêutico que vai à casa dele, sai com ele, vai até uma lanchonete tomar um suco de laranja, vai ao shopping, enfim, que é a ressocialização do paciente. A minha experiência com relação ao paciente com esquizofrenia, com relação a esse suporte, eu percebi que todos os momentos, todas as vezes que eu proporcionava a ocupação dele, eu saía do hospital e levava para uma atividade fora, junto à sociedade, ou saía para um parque, ou saía para um local em que ele pudesse se sentir mais livre, esse paciente tinha uma recuperação extremamente interessante, porque eu acho que essa ressocialização, né, do paciente ao meio social
valoriza, mostra que ele não é aquele que estavam dizendo que era, né? Algo assim. E as altas, geralmente, ela acontecia com mais frequência quando eu saía com os pacientes. Sim, porque um dos sintomas negativos chama-se anedonia. A anedonia se refere à falta de vivências prazerosas. Ele vai perdendo essa capacidade de viver situações prazerosas. E então a reabilitação tem que envolver não só a medicação que para evitar novos surtos, mas todo o social do indivíduo. Doutor, um dos problemas graves que enfrentamos com relação a colocar essa pessoa no mercado de trabalho, né? Difícil, né? Porque a sociedade muitas vezes ela não aceita com uma facilidade que deveria, logicamente, que o estigma é muito grande. Pois é, então a recuperação desse indivíduo para o trabalho, nós lá em São Paulo, uma vez fizemos um simpósio na Escola Paulista sobre esse aspecto e nós conseguimos que algumas indústrias entendessem o que é a esquizofrenia e conseguissem empregar os pacientes, que são pacientes que têm realmente dificuldade de socialização e de trabalhar. Mas no momento em que ele é aceito no trabalho, nesse caso aí, o empresário estava muito satisfeito, né? Porque inclusive melhora a autoestima dele, ele passa a ter renda, porque um dos aspectos difíceis da doença é que ele não tem como se sustentar, né? E aí a família, por isso que é a sobrecarga da família que precisa, alguém precisa parar de trabalhar para ainda cuidar dele. Mas, lógico, não dá para o paciente com esquizofrenia trabalhar em qualquer tipo, em serviço perigoso, etc. Mas exatamente em função vamos dizer assim, desses sintomas negativos, etc., ele é capaz de fazer, talvez, alguns trabalhos que, para uma pessoa normal, seriam aborrecidos, por exemplo, trabalhos repetitivos, e ele faz isso muito bem. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Novas possibilidades geram oportunidades. É preciso experiência para oferecer um novo curso de medicina. Faça medicina na Metropolitana.
Inscrições abertas pelo site metropolitana-ro.com.br. Provas dia 6 de outubro em Porto Velho e Brasília. Medicina Faculdade Metropolitana Rondônia. Uma nova possibilidade para você realizar o sonho de ser médico. Voltamos com Sala de Opinião, aqui com o Dr. Itiro, médico psiquiatra e professor universitário, que está em Rondônia, ministrando um curso sobre esquizofrenia. Mas o Dr. Itiro faz parte também da Associação Médica Brasileira, de Psiquiatria Brasileira, e vamos falar um pouquinho, né, sobre as campanhas importantes em que, no decorrer dos últimos tempos, a entidade vem fazendo e tendo sucesso em todas elas. E aqui fazer uma referência muito elogiosa para o Dr. Antônio Geraldo, que nosso presidente, que comandou e comanda muito bem esses movimentos a nível do Brasil, né? Setembro Amarelo, um deles, que ganhou essa dimensão fantástica, tentando de todas as formas mostrar a importância da prevenção ao suicídio e valorização da vida, né, doutor? Sim. Eu fui por 6 anos vice-presidente do Dr. Antônio Geraldo, né? Ele na presidência e eu na vice-presidência. E vi a notável capacidade dele de associativa, de trabalhar em prol da Associação Brasileira de Psiquiatria, mas não só isso, mas em prol da psiquiatria e na melhoria da assistência psiquiátrica no Brasil todo. Ele, uma das primeiras campanhas que ele começou foi da psicofobia, isto é, que nós não devemos ter medo do paciente psiquiátrico. O paciente psiquiátrico não é perigoso. O paciente psiquiátrico tratado é uma pessoa normal como qualquer outra pessoa. Aí, a segunda campanha, eu não sei se eu estou certo na ordem cronológica, mas a segunda campanha foi que ele denominou de crack, que é crack que não usa crack. E ele conseguiu, enfim, que é nessa campanha, muitos jogadores famosos de futebol, de vôlei, aderissem a essa campanha. Eu me lembro, num dos congressos brasileiros, tivemos o depoimento do Reinaldo, Reinaldo, agora de futebol, não sei bem se ele foi do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, eu sei que são torcidas rivais, mas o Reinaldo dizendo como foi difícil ele sair das drogas, né? Depois ele pegou muitos atores, atrizes, o Gianecchini, a Marília Pêra, enfim, todos que posaram com um cartaz dizendo crack, que é crack, não usa crack. E se eu não me engano, acho que em 2014, ele lançou o Setembro Amarelo, né? O mês de prevenção ao suicídio. E no começo era uma atividade pequena, uma ou outra federada que se animou a fazer, né? Hoje está no Brasil todo, né? Está no Brasil todo, que é uma campanha de conscientização e de prevenção ao suicídio, né? Eu sei que o Dr. Antônio Geraldo, ele realmente registra as coisas, enfim, ele entrou, patenteou o Setembro Amarelo pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, na verdade, quando isso se espalhou, todo mundo quis ser dono do Setembro Amarelo, né? Então, aí só que foram lá, já tinha dono, que é a Associação Brasileira. Hoje não dá nem para dizer de quem que é, porque está acontecendo no Brasil todo. Eu me lembro que no começo ele fez um esforço muito grande para iluminar o Cristo Redentor, o Palácio do Planalto, enfim, em Recife. E ele finalmente, recentemente, junto com a ministra Damares, conseguiu uma lei em que suicídio e tentativa de suicídio
tem que ser de notificação obrigatória. E que as tentativas têm que ser seguidas com tratamento. E isso, além de diminuir, com certeza diminuir a taxa de suicídio, né, vai nos dar vai dar para nós uma estatística, né, real de quantas pessoas se suicidam no Brasil. A última estatística que a gente tem é de 2012, que era de 12 mil casos de suicídios por ano. Olha, 12 mil dividido por 12 meses, dá 1.000 por mês, dividido por 30 dias, dá mais de 30, ou seja, mais de um suicídio por hora. É uma questão séria, muito séria, e graças a esse trabalho intenso do Dr. Antônio Geraldo, acho que vamos conseguir diminuir essas taxas. Hoje o número de suicídio que começou a se falar muito, né? Suicídio começou muito a aparecer na imprensa e muitas pessoas acham que despertou, porque a palavra suicídio sempre foi algo que ninguém podia falar, né? Existia um tabu muito grande, que alguém da família suicidava e cometia o suicídio e todo mundo escondia esse quadro, né? E hoje começou a falar muito no suicídio. Aumentou ou se fala mais? Não, então, vamos ter a real dimensão à medida que, enfim, essa lei de notificação obrigatória, se eu não me engano, é de abril deste ano. Então, quando nós tivermos um número, uma avaliação correta, vamos saber se aumentou ou diminuiu. Mas, na prática médica, até para nós psiquiatras, hoje nós perguntamos, a gente não tem mais receio de perguntar, você tem ideia de suicídio? Aí, quando o paciente responde que sim, a gente faz todo um esclarecimento mostrando, né, que a vida é um dom, né? Nós tivemos sorte de estarmos vivos e que não tem sentido, nós precisamos achar um sentido para a vida dessa pessoa, para que ela não se suicide. O senhor teria, não uma forma, mas teria alguma orientação que nós pudéssemos passar para as famílias que estão nos assistindo com relação às observações que nós temos que ter dentro da nossa casa? Sim, veja, quando uma pessoa começa a ficar muito desanimada, triste, chora com frequência, não consegue interagir com a família, não sai da cama por 10, 15 dias, precisa se averiguar se não está deprimida, o porquê que a pessoa está naquele estado, né? Porque esse estado de tristeza, se a pessoa não for, enfim, ajudada, vai aumentando e o suicídio acaba sendo a solução para essa pessoa. É como se na cabeça dele, em letreiros grandes, aparecesse, né, suicídio. Quer dizer, eu preciso me aliviar dessa dor, né? E aí voltamos à sua pergunta lá no início, né? Por isso que a gente tem que cuidar da família, né? Evitar a fragmentação, evitar cada um com o seu aparelhinho sem comunicação, né? E que a família possa um cuidar do outro. Doutor Itílio, chegamos ao final de Sala de Opinião. Quero aqui agradecer imensamente a sua participação aqui no programa e dizer que nos sentimos bastante honrados com a sua presença aqui no Estado de Rondônia. Muito obrigado. Aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação.
Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Novas possibilidades geram oportunidades. É preciso experiência para oferecer um novo curso de medicina. Faça medicina na Metropolitana. Inscrições abertas pelo site metropolitana-ro.com.br. Provas dia 6 de outubro em Porto Velho e Brasília. Medicina Faculdade Metropolitana Rondônia. Uma nova possibilidade para você realizar o sonho de ser médico.